Oi, alô, boa tarde. Vamos começar mais uma aulinha, né? Uma conversa aqui sobre o espiritismo, doutrina espírita. Aqui a gente vai fazer hoje uma parceria, né? Eu e a Jaque. Vou falar um pouquinho sobre o fluido cósmico, sobre passe, a magnetização. Vou falar sobre a questão da pluralidade dos mundos habitados. E a Jaque vai falar sobre o espírito, a origem, né? Como começou, como é que é o espírito, o que é o espírito. Obrigado, Jaque. Bom, está todo mundo bem acomodado? Bom, gente, é o seguinte, vou começar aqui. Você já deve ter escutado, com certeza, né? Você já deve ter lido, já deve ter ouvido já falar sobre a questão dos fluidos, né? O fluido cósmico universal, o fluido vital, aquela coisa toda. Mas o que é fluido? Né? O que é isso? Né? Se você pegar a obra de Kardec, todas elas, tanto o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns também, a Gênese, e vocês vão ver que ali eles falam muito, claro que de acordo com o livro, por exemplo, o livro dos Médiuns, Kardec vai falar muito, os Espíritos vão falar muito sobre a questão do fluido, sobre a questão do magnetismo, em questão da mediunidade. O livro dos Espíritos você vai ver que ele fala desse fluido cósmico universal, desse fluido que nos faz viver, né? Esse fluido que está na natureza, que é um fluido que ele dá vida ao universo, e esse universo ele é distinto, ele não é uma coisa única, né? Existem vários tipos de matéria, e desses vários tipos de matéria a gente conhece pouco perto desse universo que existe. Nós estamos descobrindo algumas coisas agora de elementos químicos agora. Eu digo agora, mas você faz 200 anos, mas é agora. O que é 200 anos para uma eternidade, né? É uma fração de segundos. Então a gente está conhecendo agora a questão dos elementos, a questão da física, a física quântica, né? E a gente está começando a engatinhar. Então a gente acha muitas vezes que conhece tudo. Mas a ciência não provou. Mas a ciência, Alexandre, ainda não descobriu. Claro, a gente está descobrindo. Tem coisas, por exemplo, que nós vamos desencarnar, nascer, desencarnar outra vez e a gente ainda não vai conhecer ainda. Porque a Terra está em evolução. Né? Nós estamos em evolução. Mas aqui, eu tenho um dizer aqui do Espírito, que está na Gênese, no capítulo 6, item 10, que o Espírito fala, que Kardec ali coloca assim: há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. São-lhe inerentes as forças que presidiram as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Obviamente a gente não tem como penetrar a fundo na sua essência de fluidos, porque a gente ainda, eu diria que nós estamos engatinhando ainda no conhecimento. Mas o que a gente pode passar para vocês é o entendimento que a gente tem através dos espíritos superiores. Que esse universo que a gente tem, que parece que está tudo acabado, já está tudo construído, tudo montadinho, ele está em eterna transformação. Mas como é que se transforma? Como é que morre? Como é que nasce uma estrela? Como é que surgem planetas? De onde vem esse sopro dessa vida? Justamente dos fluidos cósmicos do universal. Né? Isso vai estar sempre modificando e remodificando a matéria em vários estágios. Nós conhecemos essa matéria aqui, isso aqui. Isso aqui, o que está aqui em torno de nós, existem leis para isso, como tem no universo. A lei que nós conhecemos da questão do planeta, por exemplo, por que a gente não flutua aqui? Você sabe por quê? Por que a gente não flutua? Não é porque a gente está pregado no chão, não. Mas é porque tem alguma força que nos segura aqui. Há um campo magnetizador que nos segura.
lá no planeta, em outro planeta, já vai ter uma outra dinâmica que se a gente pisar lá, a gente vai sair flutuando. Não vai ter o ar para a gente respirar. Então, mas lá fluidos, lá existe. Lá também há outros tipos de fluidos. Tanto é que Júpiter e outros planetas existem espíritos habitando. A gente não vê. Mas lá existe a outra lei, outro tipo de fluido inerente àquele planeta. Mas vamos falar do nosso aqui, já que nós estamos aqui. Tá? Então, quando nós estamos aqui, Vivinhos da Silva, né, como se a gente não estivesse vivo, nós estamos aqui habitando temporariamente esse corpício aqui, existe dentro de nós o fluido vital, que é esse fluido que nos dá vida, esse fluido que nos faz permanecer encarnado, coração batendo, cérebro trabalhando, as pernas, as mãos, ou coração bobeando, mãos mexendo, pernas caminhando ou não, mas estamos vivos, entre aspas. Esse fluido vital, quando ele vai se apagando, a gente vai perdendo. Por exemplo, o Alexandre vai ter um fluido vital para 60 anos. Então, aí as pessoas dizem assim, mas como assim? É o sopro de vida que eu tenho para uma duração, como se fosse uma pilha. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Como se fosse uma pilha. Eu tenho uma pilha aqui de 60 anos. Só que essa pilha eu posso usar de um modo errado. Posso estar abusando desse fluido, usando vários tipos de drogas, comidas, e, enfim, abusando da minha saúde, fazendo com que esse fluido vá diminuindo. Ele vai perdendo o seu efeito. Ele vai perdendo. Tanto é que muitas vezes, você já deve ter ouvido o Zé Araújo falar aqui, que às vezes o indivíduo, para ter desencarnado com 80, desencarnou com 40. Porque ele abusou tanto que o fluido vital ele vai... Mas, só que esses 40 anos que era para ter, esses 40 anos e fica na conta do débito. E aí? Né? O que a gente faz, né, com essa questão? Já que eu abusei tanto desse fluido, é isso que me anima, é isso que me dá vida, que me dá vigor, e aí muitas vezes a gente não cuida disso. Né? E muitas vezes, quando é para acontecer realmente, chegou na hora, esse fluido vital vai acabando, que nem uma chama de uma vela. Ela vai indo até ela se apagar. Aí não tem médico, não tem cardiologista, não tem neuro, não tem... Melhor que seja a medicina, não vai ter jeito. Você vai. Né? Eu sei que dá um medão, né? A gente sente um pouquinho de medo quando se fala nessa questão da morte, mas é uma questão natural. A gente acaba perdendo um pouco desse fluido, porque a gente vai ter que ir para o mundo espiritual. Mas os mundos e os outros planetas que têm esse fluido, eu diria que o fluido, como diz aqui Kardec, é o princípio elementar do universo, o plasma divino. É um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Então, assim, tudo tem esse fluido cósmico universal. Tudo. Toda. Uma explosão de uma estrela, o surgimento de um planeta, tudo. Nada é, digamos, vazio. Porque o vazio não existe. Vazio, a palavra vazio. O que é vazio? Tudo tem alguma coisa. Esse fluido ele tá em todos os lugares. E isso que faz com que os mundos vão se regenerando, vão se construindo, né? Com certeza tem planetas, depois já que eu vou falar sobre os mundos habitados, né? Tem planetas que existem animais, existem civilizações. Até um tempo atrás nós pensávamos que nós éramos os únicos a ter esse fluido, né, vital de Deus, esse fluido cósmico divino. A gente achava, né, arrogantes, né, nós, né, achávamos que tudo girava em torno de nós. Tanto é que a Terra, até um tempo atrás, era o centro do universo. Mas onde é que é o centro desse universo? Em algo que não tem fim, que se constrói, que se modifica o tempo todo. Né? O que é? Onde é que é o cimo baixo no universo?
Nós temos noção aqui. Mas vocês já pensaram, né, nessa possibilidade de nós estarmos de cabeça para baixo? Uma vez eu fiquei olhando a lagartixa e pensei assim, puxa, como é que é, né? Uma hora ela está assim, daqui a pouco ela está na parede, né? Mas é que para ela aquilo é tão natural, assim como é para nós estarmos aqui em pé agora. Mas de repente eu fiquei pensando, será que de repente eu não posso estar de cabeça para baixo? Eu não sei. Eu posso estar de cabeça para baixo, eu não sei. Né? Quer dizer, como o mundo, ele não é, esse mundo, ele não é construído sem modificações, ele se constrói o tempo todo. Isso é uma das provas de Deus, da existência de Deus, porque nada é assim, o acaso. Ah, mas a estrela explodiu e se transformou no mundo. O acaso não cria. Vocês já viram o acaso criar? O acaso não cria. Existe uma inteligência por detrás disso. Se você olhar aqui o planeta Terra, a cadeia alimentar, não tem coisa perfeita do que isso. Que é a cadeia alimentar. Claro que nós aqui andamos aqui avacalhando um pouquinho, né? Matando e botando em extinção animais e plantas. Mas se você olhar a cadeia alimentar, ontem, por exemplo, passou sobre, vocês viram, o Globo Repórter passou sobre as frutas e tal. Gente, tem tudo na natureza. Tem tudo. Nós é que construímos o excesso. E esse excesso acaba, né? E tem tudo na natureza. E tudo está interligado com o outro. É aquela planta que fica na beira do rio, que quando o rio vai enchendo, serve de alimento para eles, que eles servem de alimentos para outros peixes, que nos servem de alimento também para nós. E nós, depois que desencarnarmos, vamos servir de alimento para os vermes. E assim vai. É um ciclo. E tudo tá conectado. E tudo ali tem o fluido universal. Esse fluido que nos dá vida, que nos move para frente. Então, por isso que a gente tem que agradecer, né? Por isso que muitos, eu lembro que algumas tribos indígenas, quando matavam um animal, eles pediam desculpa e agradeciam, porque ele ia servir de carne para eles, porque eles sabiam que ali tinha vida, e aquela vida vai seguir, mas aquilo ali, eles precisam daquilo. Algumas tribos também, que quando vão cortar uma árvore, quando vão danificar alguma coisa, eles meio que fazem um certo ritual, porque tem vida. E vida é isso. É esse fluido que nos move, esse fluido que nos faz viver. Né? O planeta que está sendo, por exemplo, como foi o nosso planeta Terra, que está sendo construído, ele está se modificando, pronto para que seja habitado, desde o início. Os elementos, átomos e prótons e elétrons que estão meio que confusos ao nosso olhar, mas que está sendo completado, como se estivesse sendo colocado tudo encaixadinho, tudo prontinho. Assim foi a Terra. Por isso que na Bíblia existe esse conto de 7 dias Deus fez no mundo, né? Você já deve conhecer, né? Na verdade foi 7 períodos, mas ali se fez a luz, se fez a água, os animais. Claro que ali ele botou só um dia, mas cada dia é um processo de alguns milhões de anos. Mas as coisas esse fluido cósmico universal foi se encaixando, foi se adaptando à gravidade da Terra para que a gente possa caminhar, ao ar que a gente possa respirar, ao oxigênio, hidrogênio, as árvores, os animais, a fruta que alimenta um animal, que esse animal alimenta um outro animal, que vai nos alimentar. Tudo vai se encaixando, tudo vai sendo colocado de uma forma espetacular. Nós temos esse controle dos fluidos? Temos. Tem magnetizadores. Quando você entra no passe que é fluido, a troca de fluido, você já viu a troca de energia, tem gente que fala que é energia, o nome não interessa, é uma coisa só. A gente, dependendo da religião, dependendo da filosofia espiritualista, eles mudam de nome.
Mas esse fluido, esse magnetizador que vai lá e dá o passe em vocês, o que é isso? O que ele está mexendo com o que ali? Eu vou lá dar um passe nela. O que eu estou mexendo com ela aqui? Se não é a energia do campo dela aqui. Tudo tem energia. Tudo tem fluido. Essa energia dela aqui pode estar totalmente contaminada, porque o pensamento dela emanando coisa pessimista, só desejando mal, ou se achando fraca, se achando feia, se achando isso, se achando aquilo, ela acaba em torno dela como se fosse um planeta, totalmente poluindo a atmosfera dela. O que a gente passa se não é limpar, se não é tirar essa coisa ruim dela e renovar essa energia, esse fluido dela, essa energia dela que está em volta dela. É isso. Por isso que os espíritos vivem dizendo para a gente que o mental aqui, ele, meu Deus, ele faz uma diferença muito grande. Porque se ela entra todos os dias na vida dela, acordou às 6 da manhã, ela entrou na vida dela pensando o pior, o que vai acontecer com ela? De tudo de ruim. Vai acontecer, porque o mental é que manda, o mental é que coordena isso. As energias, não adianta o universo ter uma energia linda e maravilhosa se eu não estou aberto para absorver esse fluido, essa energia benéfica do universo. Você já deve ter escutado também o Zé aqui falando que o universo conspira a favor da gente. Claro, o universo, a perfeição de Deus, está sempre conspirando a nosso favor, mas ela, no caso aqui, ou até mesmo eu, pode ser também, ela aqui não está para isso. Vai fazer o quê? Essa energia vem, vai chegar aqui, pop, bate e volta. Não entra nela. Não entra no mental dela, ela não consegue se modificar, ela não consegue olhar para uma planta e ver que ali tem vida, ali tem fluido vital, ela não consegue olhar para um animal, a mesma coisa, ou até para um ser humano. Ela não consegue ver a beleza da vida. Se a gente pudesse olhar, mas eu já escutei alguns espíritos também falando depoimento, que o universo é uma canção linda e maravilhosa. Quem olha para o universo, parece que tem um vazio, é silencioso, mas é que a gente não consegue escutar a canção do universo. O universo canta a vida, canta, né, as maravilhas, o amor, só que a gente não consegue ouvir isso. Então, por isso que quando a gente vai para uma sala de passe, a gente tem que tentar limpar o máximo da nossa cabeça. Se eu ficar preocupado e ficar lutando contra, aí a hora que você vai receber o passe, não vai bater e voltar. Você não vai absorver. Aí o espírito ali, que estão ali também tentando, não vão. Por quê? Porque existe uma coisa que é respeitado, e que é o livre-arbítrio. Não existe, no mundo espiritual não existe, não existe milagre. Milagre não existe, porque tudo tem leis para isso. Milagre seria você transpor essa lei. Como a lei de Deus ela é perfeita, não existe um milagre. Não tem o que fazer com ela. Você acha que você vai no mundo espiritual, por exemplo, e você vai bater perto e dizer, eu vou sair daqui, dessa cidade. O que vai acontecer? Você vai sair. Pode sair. Ninguém vai te prender ali. Existe o livre-arbítrio. Só que o que vai, volta para mim. Isso é o universo. O que a gente manda para o universo, o que acontece? O que acontece com essa energia? Ela vai trazer o quê? Coisas boas ou ruins. Por isso que o universo conspira a nosso favor. Mas que tem coisa ruim? O universo está conspirando contra mim? Bom, se você está com energia péssima, está com um pensamento negativo e está se achando o pior dos piores, olha, obviamente ele vai se encontrar com outras energias também doentias, outras energias deletérias, porque nós aqui
estamos emanando, não só ela, como eu, como ele, como você, emanando, e acaba retornando isso para a gente. Você já deve ter ouvido que no planeta Terra, se dá para ver aqui, deixa eu ver isso aqui, tá? Uso o canetão todos os dias. Aqui, vamos supor, né? Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Não é que seja assim, só para exemplificar. Dá para ver ali? Dá, né? Nós aqui estamos aqui. Nós estamos aqui. As energias aqui. Esse fluido maravilhoso de Deus aqui em volta. Só que o que nós emanamos aqui é o que alimenta muitas vezes condições do mundo espiritual chamado umbral. O umbral ele é alimentado muitas vezes pelo pensamento nosso, por essa energia nossa, esses fluidos péssimos que a gente emana para os nossos irmãozinhos que estão lá no mundo espiritual, doentes, também emanando esse tipo de... Porque eles continuam, não é porque a gente morre e deixa de emanar energia e coisa, não. A gente alimenta muitas vezes mundos que existem lá no umbral. Mundos onde tem a sexolatria, o vício, tudo que vocês possam imaginar. E em volta da Terra existe uma camada, digamos assim, de pensamentos negativos. Por isso que ainda a gente vê muita guerra, muita discórdia. E esse fluido aqui em volta do mundo, ele está aqui, ó. Só que ele não tem como penetrar, porque tem a questão do livre-arbítrio nosso, que a gente não está abrindo brechas para que isso entre. A partir do momento que a gente começa a mudar, porque isso que quando a gente fala que o planeta da gente ainda é um planeta de provas e expiação, que está sendo mudado, mas a passos lentos, infelizmente, tá? Quando a gente começar a mudar esse pensamento aqui, agora não mais pensamentos pessimistas, pensamentos doentes, esse fluido aqui, essa energia vai começar a tomar conta do nosso planeta e de nós. Aí nós vamos morar num planeta de renovação. Mas enquanto a gente está espantando, a mudança ela é lenta. Porque ainda a gente alimenta muito. A gente alimenta com ações nossas. Por isso que a gente tem que... Por isso que alguns pensamentos, até mesmo indígenas, alguns pensamentos até de tibetanos, a doutrina espírita tem vários exemplos que a gente tem que se alinhar o nosso pensamento, a nossa ação, com o amor universal de Deus. Por que Jesus Cristo vivia dizendo que, quando ele fala, dizia que nós somos irmãos, e que no mundo de Deus existem várias moradas, existe a felicidade, não existe a tristeza, não existe a dor. Por que nós somos irmãos? Com esse pensamento universal aqui, ó. E o universo, gente, ele é totalmente conectado. Tudo no universo tem vida. Não há um buraquinho que sequer que não tenha vida. Está se transformando e está se aperfeiçoando cada vez mais. Eu estou já passando do tempo. Mas é isso. Então, o passe, né, a melhor coisa que tem é quando a gente vai absorver esse passe, é cabeça, coração aberto. Está com problema? Desculpa. O problema não vai sair de ti se você não se mudar, se você não se renovar. O passe vai mudar, vai ajudar. Não existe milagre. No Espiritismo não existe milagre. Não adianta eu vir aqui, dar um passe na Jaque, e a Jaque sair daqui e achar que o passe vai melhorar a vida dela. Não é assim que funciona. Isso aí é uma outra concepção, uma outra ideia de outras filosofias aí.
O passe vai ajudar ela a partir do momento que ela aqui dizer assim, ó, eu vou mudar de pensamento, eu vou mudar essa forma de ver o mundo, eu vou parar de ficar pensando negativamente, parar de reclamar, porque eu estou colaborando cada vez mais para que o mundo não seja um planeta de renovação, seja um planeta ainda de provas e expiação. E esse fluido que tem que entrar em mim, isso eu tenho que estar aberto para isso. Não tem coisa melhor do que você ir para a praia e escutar o mar. Não tem, né? Não é bom, não é gostoso? Imagina se a gente transpor isso para o universo. Olha que maravilhoso. E você olhar, muitos espíritos que já foram para um universo, que olharam a dimensão, eles ficaram deslumbrados. Por quê? Porque é infinito. A obra de Deus, esse fluido que está no mundo aí, não só no nosso, mas no universo, é uma coisa esplêndida. Só que isso aqui a gente não vê, a gente sente. Para sentir, a gente precisa estar de coração aberto e mente aberta também. Bom, é isso, gente. Já que vai falar agora sobre os espíritos, que desse fluido aqui, universal, que anima os seres, que está dentro de nós, ele também faz surgir nós, espíritos. Ok. Alô? Tá funcionando, não? Tá ouvindo? Muito bem. Ok. Então, para a gente utilizar desse fluido, né, cósmico universal, como é que a gente vem para a Terra? A reencarnação é uma das nossas provas que a gente vai falar um pouquinho adiante. Mas Allan Kardec perguntou para os espíritos que definição a gente poderia dar sobre o espírito. O que é o espírito? E eles responderam que são os seres inteligentes da criação. Somos todos inteligentes. E o Zé fala pelo conhecimento, né, pelo projeto e tudo, pelos grupos de comportamento, mas é muito além disso. Todos somos seres inteligentes, que a gente povoa vários universos, que faz a gente existir. Então, o que nos faz existir? Kardec explica como que a gente pode ter uma menção do espírito, né? E ele explica que a mesma coisa que você pedir para uma pessoa que nasceu cega, que veio, reencarnou cega, explicar como para ele seria a luz que a gente vê. Ele vai conseguir dar uma definição muito sutil, mas ele não vai conseguir dar uma definição clara do que é. E é a mesma forma do que a gente consegue explicar sobre qual é a forma do espírito, o que é um espírito. É da mesma... Ô, Du, como é que eu ligo aqui? Aqui, peraí. Então, o que faz o espírito estar aqui na Terra? Como é que a gente vivencia uma experiência? Acho que em vez de eu ligar, eu desliguei, né? Enfim, para que a gente possa partir, né, para uma experiência, a gente é um espírito. Vamos mentalizar que o espírito, sei lá, seja uma luz. Né? Vamos mentalizar. A gente já nasce hoje aqui, todo mundo nasce sabendo ou com um pensamento muito vago de que há algo além. De que existe, muitas pessoas falam em almas, eu vi uma alma, outros eu vi um espírito. Não, o Alexandre acabou de falar para nós agora, obrigada, falou para nós agora de que a gente tem um pensamento de que todos somos irmãos. E a gente já nasce com esse pensamento de que há algo além. E é isso. O que vai nos interligar para que a gente tenha uma forma vai ser o perispírito. Acho que assim todo mundo consegue ver, né? Aqui está o nosso espírito. Aqui o nosso perispírito, ó, interligado por ele, está o nosso espírito, que vai... Qual é a função do perispírito, então? Intermediar o meu espírito
ao meu corpo, ligar ele, modelar a forma do meu corpo, para que a gente possa ter uma experiência. Uma das funções do perispírito é essa. Tem muitas várias outras. Depois a gente fala dos centros de forças e das funções que ele vai ter. A primeira pessoa a estudar os espíritos, a forma, foi Descartes. Vários cientistas e anatomistas sempre falaram de forma um pouco sarcástica, mas buscando comprovar a forma e existência do espírito ou da alma, que é o espírito encarnado. E eles sempre falavam assim, que do ponto de vista químico e físico, eles nunca encontraram num cadáver, quando estavam fazendo a autópsia, um espírito, uma alma, algo que fosse, sei lá, um grãozinho. Esse é o espírito. Por quê? O que dá molde é o perispírito. Então, a partir do momento que o homem morre, morreria com ele a alma, o espírito. O que não é verdade. Um dos primeiros a falar o oposto disso foi Descartes. Com o pensamento dele, penso, logo existe. Deixando claro que a partir do momento que a gente duvida de uma existência, a gente é um ser pensante. E que por ser um ser pensante, existe algo além. Além da matéria, que é agente do pensamento, que isso já nos faz existir como seres pensantes. É uma lógica. Quando eu peguei isso hoje, assim, para mim que sou racional, é tão lógico. Então, um pouquinho das provas. As primeiras experiências de cunho científico elas foram realizadas após a oficialização da doutrina espírita, que a oficialização se deu em 18 de 4 de 57. E se fala muito, vai muito além, gente, do que... Quais são um pouquinho, então, das provas para a gente poder ter? Vai muito além dos casos das irmãs Fox, que o caso das irmãs Fox, que a gente fala bastante na casa, né? Que o que era? Era uma casa mal assombrada, onde as irmãs Fox viviam com a sua família, em Hydesville, onde eles tinham batidas. Em muitos locais tem aquelas casas antigas que a gente fala que é casa mal assombrada. É uma prova de que existe espírito, de que existe vida após a morte, de que somos realmente espíritos. Então, as mesas girantes, que foi o fato que veio seguido ali das irmãs Fox, aonde eles começaram os primeiros contatos realmente mediúnicos com os espíritos, então. Os transportes de objetos. Tem um caso na Revista Espírita que foi postado em 1861, em maio de 1861, onde era um casal, onde a mulher dele era uma das médiums, jovem, gente. Eles eram um casal bem jovem. Um tinha 19 anos, se eu não me engano, e o homem, acho que tinha 22, 23. Essa jovem, ela era médium. E quando ela adormecia, ela conseguia realizar o transporte de objetos. A primeira vez que aconteceu, ela entrou num transe muito profundo, dormindo, e ela começou a falar com o marido. E o marido identificou que era sua mãe que estava ali falando. E pediu uma prova. Então, se realmente é a minha mãe que está aqui conversando comigo, eu quero uma prova. Passou-se ali o período do transe, ele encontrou, próximo à cadeira onde a esposa estava, o anel da mãe dele, que ele havia colocado no dedo da mãe no caixão, na hora do enterro. Ela tirou, depois perguntando, é uma entrevista bem bacana, perguntando um pouquinho mais para o espírito, ele perguntou, tá, mas espera aí, como é que a minha mãe, que é um espírito desencarnado, conseguiu transportar esse anel que estava lá dentro do caixão com ela? E ela conta, simples. Eu fui lá no meu túmulo, tirei do dedo do cadáver e trouxe para cá. Para eles, muito simples.
Eu imagino mentalmente que ela só foi lá num cemitério, colocou a mão na terra, tirou do dedo e trouxe para ele. Ok. Ele disse, então realmente é minha mãe. Num outro momento, a esposa dele acabou passando mal. E mentalmente ele foi intuído, como todos nós somos, não somos porque não somos médiums, né? Que a gente não tem intuição. A fazer com que ela entrasse em transe. E ele conseguiu, rapidamente. E a mãe novamente veio, ele perguntou outras coisas mais para ela, e perguntou se a filha deles, que havia falecido há 8 anos atrás, na época que a filha dele havia desfalecido, ela tinha 2 aninhos, se ela estava ali junto com eles. E a mãe dele disse que sim. E que ela iria deixar uma flor de presente para ele, em cima da secretária eletrônica. E ele pensou, naquela hora ali, que seria exatamente como foi da outra vez, que ele voltaria lá na secretária e a flor estivesse lá. Como foi no anel, que a mulher terminou o transe, ele olhou, o anel estava do lado da poltrona. E a flor só foi aparecer no outro dia, quando ele voltou do trabalho. E estava lá, uma flor seca com um bilhete, que estava escrito assim, a meu querido pai, assinado Laura. Ou seja, realmente era a filha dele. E depois ainda ele foi falando, ok, realmente então é minha filha, mas eu quero uma prova agora de que vocês estão juntas. Não tem problema, ela falou, vai acontecer, é só você ir lá na lareira, que em cima da lareira, próximo ali à lareira, vai estar um pedaço dos nossos cabelos. Um chumaço, como se tivesse cortado o cabelo e colocado ali. É uma prova. E por que hoje, já que a gente não pode mais fazer isso? Gente, foi tudo muito necessário, cada prova dessa, para que eles conseguissem deixar os marcos, para que a gente hoje aqui tivesse histórias para falar. Realmente, histórias científicas. Senão, nunca existia, eles não iriam. Então, agora que a gente vai apagar todas as luzes, vamos se encontrar 9 horas da noite, né? Por causa da claridade, e a gente vai ver vários fenômenos aqui. Não. Tem que haver um motivo. Né? Então, ali havia. E contando um pouquinho mais de transporte de objetos ainda, tem um outro caso nessa mesma revista que fala de um pai, que o nome dele era o nome do espírito era Leon, que ele trazia chocolates para a filha, que estava encarnada, que a filha adorava chocolate. E perguntaram para ele, e como que eles perguntaram? Depois de passar os eventos, que demora, não foi um evento atrás do outro, eles procuraram os médiuns para auxiliar, né, os que estavam estudando sobre o fato na época, e eles marcaram uma reunião, como se fosse um perguntas e respostas nosso aqui, marcaram uma reunião, que o Leon que falou, vocês podem marcar tal dia, tal horário, em tal local, que nós vamos estar lá e a gente vai responder tudo o que vocês quiserem saber. Que foi onde foi perguntado para a mãe do rapaz como que ela conseguiu o anel. Foi perguntado de onde que ela tinha trazido a flor e se ela poderia ter trazido de outro mundo. Ela falou que não, porque ela não conseguiria, na forma dela, na evolução que ela estava, ir buscar em outro planeta e trazer para a Terra. Até por causa do fluido, que é muito diferente. Mas ela poderia em qualquer local do planeta Terra. Qualquer. No Alasca, na Índia, no Egito, qualquer local. Ela conseguiria ir lá buscar a flor e transportar para cá. Não é para plasmar, gente. É eu pegar a flor aqui e levar para lá. É diferente de plasma. E tem um outro caso, contando ali do Leon. Perguntaram para ele como que ele fazia para conseguir os bombons, se era plasmado ou não. Ele disse que não. Que ele ia numa venda, num mercado, e pegava da gôndola do mercado. Mas, né, eu vou ver que está faltando. E perguntaram, mas isso não tinha nenhum desfalque para o comerciante? Ele não via que você ia lá e retirava o bombom? Ele falou, não, eu colocava outros nos lugares. Ele não percebia. E a entrevista decorre com muito mais detalhes. Outro ainda é a visão no leito de morte,
que é um processo onde o espírito está desencarnando, né? O fluido vital dele está terminando, finalizando, já estão terminando de ali desligar o fluido universal dele, e ele consegue se despedir dos familiares em sonho, em aparições para quem tem um pouco de mediunidade. Outro que vai ser tudo falado no decorrer ainda do projeto, não hoje, mas nos próximos, as EQMs, que são as experiências de quase morte, onde pessoas, durante um processo cirúrgico, conseguem descrever, morrem durante o processo cirúrgico, são ressuscitados, né, pela medicina, e quando acordam, recobram a consciência aqui no plano aqui no plano físico, conseguem descrever tudo o que aconteceu com eles durante a cirurgia, quantas massagens cardíacas, a medicação, o procedimento que estavam feito, a posição que estavam os médicos, quantos médicos tinham, com muito detalhes. A reencarnação é uma prova, acho que é a prova mais viva que a gente tem, né? As provas do Jim Tucker, que ele coloca bastante casos de crianças que lembram de outras vidas. Em um dos nossos fóruns, eu acho que foi o primeiro, que a gente teve a Maria das Graças, lá de São Paulo, que foi uma pessoa, ela ainda está encarnada, que fazia parte de uma das pesquisas do Hernani Guimarães Andrade, onde ela tinha marcas no corpo. Estudando, o Hernani foi pesquisando mais profundamente e descobriu que as marcas que ela tinha eram as marcas do trem, que ela desencarnou num trilho que o trem passava. Foi a forma. Então, ela reencarnou com essas marcas, que não eram marcas, eram muito mais profundo do que marcas. Ela não conseguia tomar banho, que descascava, era bem, bem forte. Ela está viva ainda. E as aparições e materialização dos espíritos. Esse aqui é um que a gente conhece bastante aqui na casa, nos cursos, que o André e o Alexandre trazem bastante, que é o caso da Kate King, que esse é o espírito materializado dela. A médium está sentadinha aqui, e por meio dos fluidos e do magnetismo, que a médium que está sentada era a Florence Cook, que é um dos efeitos físicos, que vai ser passado um pouquinho mais para frente também. E aqui é um caso que eu encontrei na Revista Espírita também, que são 2 acadêmicos, fotógrafos, que começaram a estudar sobre o espiritismo e eles conseguiram registrar, num tempo de 3 anos, imagens das mães mortas deles nas reuniões. Então, eles começaram em meados de junho de 1872, reunindo-se uma vez por semana, às 6 horas da tarde. Tinha dia, local específico. E as fotos eles contam com detalhe como que era a primeira lâmina, como foi feita a segunda. Só pena que não dá para passar muito, muito forte. Então, aqui estão os 2 médiums que eles utilizam e o que eles falam que eram as pessoas que ficam ali só vibrando. Aqui já é a materialização de um espírito, que eles iam batendo fotos em várias lâminas, que era aquela caixa de foto, aquela máquina muito antiga, que era, né, que só batia o flash, depois tu ia revelar a foto e aí aparecia. Aqui depois eles conseguiram ver. Tem como apagar essa luz aqui? Eu acho que vai dar para ver melhor daí. Isso. Aqui já dá para ver. Aqui era só um pontinho. A gente já consegue ver que já não tem o mesmo risco. O espírito já estava se materializando um pouquinho mais forte. E eles falam que a primeira lâmina era só algo reto, visualizando uma parte de cabeça. Foi-se indo, e depois eles perguntaram para um dos médiums, o que o médium via. E ele foi explicando que do nada se apagou as luzes na sala, e ele só viu uma luz clarinha no centro da mesa, que eram as luzes que a gente vê aqui. E depois ele viu um clarão muito grande, como se tivesse o espírito tentando uma forma. Gente, isso não foi numa reunião.
Eles conseguiram, em 3 anos, somente essas lâminas. Na última que eles conseguiram visualizar uma das mães deles, que ele conseguiu identificar, que já tem a cabeça, o buço, as pernas. E ainda ele fala que, neste aqui, ele ainda consegue ver o cabelo comprido da mãe. Claro que aqui a imagem está meio distorcida. Mas foi a forma que eles conseguiram identificar. Aonde aqui eles conseguiram ver, em uma das outras formas depois reveladas, que era mais parecido com uma coluna dorsal. Que era a forma mesmo que a gente tem de coluna. Que é uma das provas, então, que a gente ainda não tinha trazido. Era isso. Era os meses. É isso, Alexandre. Ó, e eles falaram ali, a gente pode transportar de outros mundos? Não pode. Mas tem outros mundos? Tem vida em outros mundos? Ou será que somos ETs? Que é o que o Alexandre vai falar pra gente agora. Bom, oi, alô? Bom, os espíritos, né, que é o princípio inteligente, a gente tem uma característica que nós temos a individualização, né? Nós temos a nossa característica de pessoa, né, de espírito, e todos nós temos uma diferença, nós somos tudo a mesma coisa, né? Às vezes achar que espírito é tudo a mesma coisa, não, nós temos a nossa individualização. Isso que a Jaque mostrou aqui, a gente vai conversar melhor quando a gente for chegar na parte da mediunidade. Até porque a gente vai explicar melhor essa questão do transporte, como é que o espírito faz, como é que o espírito consegue transportar. Né? Isso a gente vai entrar na questão da mediunidade. Para a gente não misturar, senão a gente vai ficar aqui, o tempo é curto, né? E para explicar isso, ainda requer um pouquinho de paciência para a gente conseguir entender. Bom, aqui a Jaque apresentou uma das provas. E essa questão do mundo habitado que eu falei ali, né, também, né, do fluido universal, esse que nós achávamos que era só nós que tínhamos, só nós é que tínhamos vida, só nós é que respirávamos, só nós é que tínhamos família, só nós é que tínhamos, né, esse mundo. Não. Há 2018 anos, vamos dizer que Jesus já que meio que outros já, Buda, Krishna e outros tantos já vieram dizendo que existia outros mundos. Só que as pessoas achavam que outros mundos eram o mundo espiritual. Não eram outros mundos igual a nós. Mas Jesus foi bem claro quando disse que na casa do meu pai há diversas moradas. Então, há diversas moradas em vários sentidos. Tanto espiritual quanto carnal também. Claro que por que a gente não vê, por exemplo, mas dizem que Júpiter é habitado. Claro, só que nós não vimos por quê? Porque eles estão em uma outra esfera diferente. É como se nós habitássemos, digamos, essa esfera aqui e eles estivessem em algo aqui. Nós não conseguimos enxergar isso aqui. Nós conseguimos enxergar isso aqui, o que está aqui, nós. Nós não conseguimos ver isso aqui. Claro que você pode mandar 1000 foguetes e filmar, fotografar e revirar Júpiter, não vai achar nada. Não vai achar nada, entre aspas. Porque o que nós conseguimos ver está aqui, é esse miolo. Mas o que está em volta aqui, que está numa outra esfera, que são mundos que têm outro tipo de fluido, lembra que eu falei que nós temos o fluido que está aqui, a energia que está aqui, o que nos rege, que faz a gente respirar, o oxigênio, hidrogênio, as questões químicas, etc., é referente a esse planeta. Agora, se nós vamos para outro, da mesma forma que ela citou o exemplo, o espírito não tem como pegar uma planta de outro planeta e trazer para cá. É impossível para ele. Porque essa planta não tem como entrar em contato com a nossa atmosfera, nossa energia daqui. É de um outro mundo. É de uma outra esfera. Ela não tem como. Estão interligados, mas não tem como coabitar no mesmo planeta. São as diferenças.
E o nosso universo, ele é vasto. São bilhões e bilhões de planetas e sóis e é impossível, gente, não ter não ter vidas. Existe, com certeza. Claro que vai ter aqueles que são parecidos com nós, vai ter aqueles que são um pouquinho maior do que nós, a cabeça um pouco diferente, o corpo mais alongado, a orelha mais puxada, enfim. Mas a gente aqui, a gente está acostumado com a nossa forma. Se a gente vê um outro ser, que também está vivo ali, está encarnado, mas com uma cabeça um pouco mais alongada, os olhos mais amendoados, uma orelha um pouco mais... A gente já vai comparar com animais, já vai fazer comparação com aquilo que a gente conhece. Para a gente vai ser uma coisa estranha, um ET. Mas eles devem olhar assim para nós também. E Deus olha, nossa, que coisa mais feia, olha só a cabeça dela, olha os olhos dela. E a gente ali olhando para eles. Claro, a gente está acostumado, porque a forma que eles precisam é essa, para habitar, digamos, um outro planeta. Claro que tem mundos habitados que são próximos à nossa fisionomia. Que eu acredito, que é uma opinião minha, que eu acredito que esteja isso dentro da nossa galáxia. Aqui, não são tão diferentes. Mas saindo da Via Láctea, aqui, indo para outras, aí a gente já vai encontrar diferenças. Aí já vamos encontrar aqueles pequenininho, maiorzinho, magrinho, gordinho, né, orelhudinho, e assim vai. Mas é por quê? Porque é necessário aquele tipo de corpo para poder habitar o mundo deles. Senão não teria nexo. Para habitar aqui a planeta Terra, nós precisamos ter isso aqui, ó. E nós estamos mudando. Né? Quando às vezes eu vou dar aula para os meus alunos, que eu falo assim que antes nós éramos mais peludo, porque nós precisávamos de pelo, por quê? Porque se a gente precisa se aquecer, hoje a gente tem roupa, né? Tem aquecedor, tem roupa, tem ar-condicionado que gela ou aquece, enfim, naquela época não tinha, nós precisávamos de ter pelo, precisávamos ter o corpo mais robusto, precisávamos um mundo que estava em transformação, ainda está, mas estava em transformação. A era glacial, depois foi mudando, e foi os períodos que a Terra foi passando, a gente teve que passar por isso também juntos. Obviamente a gente precisava ter uma anatomia, precisava ser diferenciada. Não, se nós agora, do jeito que nós estamos aqui, fôssemos vamos botar aí 5, 6 mil anos atrás, nós morreríamos. Porque o nosso corpo não estaria adaptado, e não estaria adaptado para aquele momento. Então a gente iria morrer, mesmo sendo planeta Terra. Então essa transição, ela vai acontecendo aqui dentro, imagina lá fora também. Então os espíritos falam, né, eles já nos esclareceram, existem, obviamente. Ora, se existe mundo espiritual, vamos pegar pela lógica que é o espiritismo. O espiritismo é uma filosofia de lógica, de razão. Se nós temos espírito, nosso corpo físico foi para o caixão, nós saímos, estamos no mundo espiritual. Esse mundo espiritual ele é habitado por milhões e milhões de espíritos. Mas imagina, ter só como opção o planeta Terra. Ia ser um sufoco, né? A fila ia ser interminável. Já está difícil de reencarnar, imagina, né? Se fosse só o planeta Terra, obviamente tem outros planetas. E aquele que consegue passar por isso, não precisa mais voltar para o planeta Terra. Para onde é que ele iria? Sendo que a evolução ela é contínua. Essa evolução, esse aprendizado é contínuo. Você vai evoluindo. Esses espíritos evoluídos vão para onde? Porque eles têm que voltar a ter outras experiências. Não nessa carne aqui, no outro tipo de corpo. Que é às vezes um corpo ele é mais sutil, ele é diferente, mas ele precisa ter. Para onde é que ele iria se não tivesse outros mundos habitados? Outras sociedades? Para onde é que ele iria? Seria só a Terra? Não teria lógica. Uma vez que eu vou progredindo, eu preciso ter outros mundos para habitar. E não só espiritual, mas também carnal, matéria. Só que eu digo assim, só que a matéria, é como eu falei, a matéria daqui é diferente dessa matéria daqui. Tudo é matéria, mas a matéria aqui terceada, o espírito é um outro tipo de matéria. Matéria mais sutil, que a gente não consegue ver, mas não deixa de ser. Para eles são aqui, ó.
Só que nós é que não conseguimos ver. Eles passam isso aqui porque isso aqui é um outro tipo de matéria. Eu, Alexandre, atravessaria isso aqui tranquilamente. Essa parede aqui. Porque a minha matéria já é diferente dessa matéria aqui. Agora, se eu tentar atravessar aqui, obviamente, eu não vou ficar aqui até amanhã. E não conseguiria fazer nada, a não ser ficar batendo na parede. Né? Mas tem espíritos, vocês vão ver depois, tem espíritos que não conseguem? Tem aquele que espera a gente abrir a porta para poder entrar. Mas é porque ele está o quê? Encharcado ainda dos princípios ainda materiais daqui. Na cabeça dele, ele não consegue entrar, ele não vai entrar. Mas aquele que já não está mais, já sabe? Vocês viram, eu estava comentando com a Jaque, que tinha um filme, o Ghost, né? É uma coisa assim, é um exemplo meio bobinho, mas dá para ilustrar um pouco. Lembra que ele tentava a bolinha, ele queria chutar o negócio e não conseguia, o outro ria dele. É mais ou menos isso. Né? É mais ou menos assim, quando eles vão achar que não vão conseguir. E nós temos vários. A Carta de uma Morta, que a mãe do Chico Xavier escreveu, fala alguma coisa sobre mundos habitados. O Leon Denis fala sobre, se não me engano, também. Tem vários livros do Chico, que o Emmanuel também fala sobre os outros mundos que são habitados. Tá? A gente tem que ver que habitados não no sentido de espírito, mas no sentido também de corpo também. Habitados no sentido que eles continuam a evoluir e habitar esses corpos. Eles vão morrer? Vão. Teve acho que se não me engano é Júpiter, a previsão de vida lá é 300 anos, terrenos. Mas para eles deve ser pouco, né? Assim, né? 300 anos para nós, 300 anos, ficar pensando, 300 anos. Cara, que coisa boa, né? Ficar 300 anos, né? Eu ia achar uma chatice ficar 300 anos aqui, né? Eu não. Ficava, 300 anos aqui, o que eu ia fazer 300 anos, né? 300 anos, professor. Show de bola. Brincando. Mas, né? Já pensou? Tô brincando. Mas assim, ó, um pouquinho pra a gente descontrair um pouquinho, né? Mas assim, gente, claro que a gente vai encontrar filosofias que vão dizer que é a piração da gente, que isso é coisa do diabo, que isso é coisa que no Evangelho não fala nada disso. Bom, eu acabei de citar Jesus Cristo, que ele falou, que na casa do meu pai, na casa do Pai, há diversas moradas. Há muitas moradas. Então ele quer dizer o que com isso, né? E a volta a falar espiritualidade, porque é uma questão de bom senso, de lógica. A gente sabe. O que tem esses extraterrestres, por exemplo, aqui finalizando, né? O que tem os extraterrestres? É verdade ou não é? Bom, é possível. Eu não saberia dizer. Eu estudei ufologia antes de me tornar espírita, e eu tinha muito livro, muita coisa. E assim, é possível, É possível ter os OVNIs? É possível. Porque como é que eles iriam, né, vir para cá e se deslocar? Só que eles se deslocam de uma outra forma que não a nossa aqui. Eu digo que é possível e que eles, se a gente não estourar nosso planeta com uma guerra nuclear, é possível que eles comecem a aparecer aos poucos com mais frequência para nós, para a gente haver uma troca, uma parceria, digamos assim, com eles. Né? Há uma troca. É possível? É. Claro que as religiões estão mudando, as coisas... Aqui, se baixar um disco voador aqui, meia dúzia vai se matar aqui, com aquilo ali. Vai achar que os filmes de Hollywood têm razão, que eles vão vir aqui para nos sequestrar, matar, etc. Tal. Mas é uma questão que Chico já deixou, outros espíritos já falaram, a gente vive trocando essas informações. Quando nós viemos reencarnando para cá, que a gente habitou ali na região do Nilo, ali, a região do Egito, não era uma das civilizações mais evoluídas naquele momento. Tanto é que tem as pirâmides, aquela coisa toda. Onde é que veio aqui essa inteligência? Veio de seres que o mundo deles lá deu uma mudada, esses vieram para cá, e aqueles, claro, diante de nós que éramos meio, ainda na transformação que a gente chama de macaco, a gente era um bicho mesmo, né? Para eles nós éramos animais.
Tanto é que aí nasceu, onde a gente vai surgir mais tarde, nós vamos conversar mais tarde, a metempsicose, que é voltar como animal. A reencarnação. Por isso que essa ideia nasceu. Desses espíritos que vieram olhar para nós e olhar assim, meu Deus, olha que mulher mais feia. Coisa horrível. Porque para eles, que estavam numa outra esfera, em outro corpo, aquilo era normal para eles. Olhar para ela e dizer assim, meu Deus, vou ter que habitar esse corpo aí? Tá doido? Esse corpo aí parece um corpo de bicho. É que, claro que é porque nós tínhamos a estrutura, como eu falei, o Neandertal e os outros homens e mulheres daquela época, nós éramos uma estrutura diferente, mais peludos. Hoje a gente está mais, um pouquinho melhor. Né? Nós estamos bonitinhos, mas enfim. É isso, então a pluralidade dos mundos habitados existe. A gente não fica idolatrando o disco voador, a gente não fica idolatrando ET, extraterrestre, como acontece em muitas... já teve casos que aconteceu, mas isso aí é porque a falta de estudo, a falta de... nada das mediúnicas, às vezes vem esses extraterrestres dando palestra, aquela coisa, tem que ter muito cuidado. Existem os espíritos que nos enganam, vocês vão ver na mediunidade, depois vocês vão ver aqui na questão da mediúnica, vocês vão poder fazer perguntas e respostas. Tem espíritos que enganam, tem espíritos de mais diversos tipos que fazem brincadeira e estão a intenção deles enganar. A gente sabe da existência, a gente sabe da possibilidade, sim, concreta, que existem mundos habitados, existem outros mundos, outras sociedades, mas não vamos misturar as coisas. Se eles um dia vierem aqui, que legal, a gente vai dar um abraço neles e a gente vai trocar figurinha e a gente vai evoluir um pouquinho mais. Vai demorar, não sei, eu estou falando assim um dia, talvez a gente morra e nasça novamente, mas enfim, há uma possibilidade, né? E vamos deixar isso aberto, não vamos ficar pensando nessa possibilidade, porque a gente tem que pensar nos renovar, na reforma íntima, melhorar isso que eu falei para vocês aqui, ó, tirar isso aqui, ó, alimentar essa coisa aqui e deixar esse fluido universal aqui entrar dentro de nós e fazer a mudança desse planeta que está mais do que necessário. Nós temos que evoluir para um planeta de renovação, deixar as provas de expiação para trás. Aí quando nós vamos dizer assim, mais tarde, puxa, que planeta bom de morar. Né? Mas por enquanto é bom também, mas podia ser melhor. Vamos caprichar para que na próxima vinda a gente esteja isso aqui tudo certinho. Bom, gente, é o tempinho agora, né, para a gente... Se alguém tiver uma pergunta, vocês anotam, aí na próxima a gente abre um tempinho para poder vocês perguntarem tudo. É sempre bom anotar, tá? Aí quando a gente fizer um arrastão, digamos assim, de pergunta e resposta, é bom vocês anotarem, para vocês não esquecerem também. Aí a gente vai poder responder tudo aquilo que a gente já falou. 4 e 5, que horas a gente volta? Hã? 4... Opa, desculpa. 5h30. 5h30, pode ser? Aí a gente tem um lanchinho ali, né? Vamos se alimentar. É isso, gente. Muito obrigado, até a próxima.